Olá, queridos e queridas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá. Vou fazer aqui um vídeo. Eu criei uma enquete lá no canal, no Instagram, né? E aí eu perguntei que temas vocês queriam pro domingo. E aí o pessoal votou no tema como saber se eu sou um escolhido. Maneiro, não? Sobre esse processo do despertar. Achei interessante vocês escolherem esse tema. Muita gente estava falando assim que eu botei várias opções lá e o pessoal falou, nossa, queria todos. Aí, provavelmente a gente vai ter, né? Se esse tiver uma boa saída, a gente pode ter mais, sim. Né? De qualquer jeito eu vou botando, né? Alguns assim, mas eu vou perguntando para vocês assim, qual é o interesse para vocês assistir. E aí eu vou colocar pra gente desenvolver mais, né, essa questão do despertar. E vamos ver se surte um efeito, né, positivo no canal também. Porque o tarô mesmo tá bem... Tá indo, né, gente? Vamos lá. Não esquece o like, deixa um comentário pra mim, se inscrever, parará, pão doce. Tá, vamos lá, vamos falar sobre o que é importante. Como saber se eu sou um escolhido? Bom, para isso, gente, a primeira coisa que você tem que entender é como que tá rodando a sua vida, né? Quando a gente fala do escolhido, a gente fala sobre essas pessoas que estão desenvolvendo um despertar espiritual, um processo de expandir a sua consciência durante essa sua passagem, né, na vida humana. Ontem eu fiz um vídeo, tinha em torno de 38 minutos, falando sobre o porquê que nós somos contactados, né? Eu já salvei, já deixei guardado. Só que ainda não é o momento de entregar esse vídeo, porque esse vídeo ele ficou assim com um conteúdo que poderia impactar mentalmente as pessoas de uma forma que eu acho que ainda ninguém pensou dessa maneira. Talvez até tenham visto, mas eu acho que ninguém chegou e falou sobre essa visão dessa forma. Então, assim, ele pode impactar muita gente muito positivamente, mas também, para alguns desavisados, muito negativamente também. Então, assim, para você entender como que você descobre se você é um escolhido ou não, se você está no despertar ou não, você vai analisar os caminhos da sua vida. Para você saber isso, primeiro você tem que ver se você está tendo algum contato com alguma experiência de mediunidade, alguma experiência que você não consegue explicar. Se em algum determinado momento da sua vida você começou a perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Quando a gente descobre que a gente é um escolhido, a gente sabe que a nossa vida ela não é igual das outras pessoas comuns. As pessoas comuns têm uma vida, que você vai ficar olhando ali, parece, né? Nossa, muito encantador, né? Aquela coisa, eles numa família, né? Tem tudo ali, parece que você tá vendo um filme, um comercial da margarina, né? O escolhido, geralmente, ele não tem essa realidade morangos, né? Ele tem muitos desafios na vida. Ele tem muita dificuldade de colocar os projetos dele em prática. Principalmente se ele foge dessa linha de desenvolver algum grau de espiritualidade. Porque tudo que tire você desse caminho ou afaste você desse caminho, você não consegue fazer acontecer. Você tem uma mediunidade que inicialmente te perturba muito. Você tem um questionamento muito mais aprofundado sobre o que é estar aqui. Você tem esse anseio por essa resposta muito maior do que a maioria das pessoas. Tem muita gente que fala, mas essa é a questão da humanidade, por que a gente está aqui? É muito difícil você pegar uma pessoa que está vivendo uma vida, ela questionar o porquê que ela está aqui, ela vai falar, eu estou aqui porque eu estou vivendo uma coisa de Deus. Ela vai criar a resposta, porque assim, ela não tem problema, não tem nada para resolver, tá tudo ali fluindo. O desperto, o escolhido, ele não tem essa fluidez com tanta facilidade. Primeiro porque ele se a gente for imaginar ele como se ele fosse tem o ser humano natural que está vivendo aqui e tem o ser humano espiritual. O ser humano espiritual, ele gera mais energia do que o ser humano natural. O ser humano natural vai gerar um padrão ali, pá. Se o planeta evolui aí, se ele conseguir acompanhar, ele gera mais alguma coisa. Mas o ser humano espiritual ele vai gerar mais. Então, assim, como o negativo não quer isso, ele vai jogar todos os obstáculos possíveis na vida dessa pessoa. Ela vai ter dificuldade com relacionamento, ela vai ter dificuldade com
com questões de dinheiro, ela vai ter dificuldade profissional, ela vai ter dificuldade com família, ela vai ter dificuldade com amigo, ela vai ter dificuldades, né? Eu não digo que todo mundo vai passar necessidade, vai viver aqueles problemas, porque não necessariamente uma coisa se concentra ali. Às vezes você tem problemas diferentes, mas você encontra muita dificuldade de você esticar ali, fazer as coisas andarem na sua vida. Então, se você tem muita dificuldade para fazer seus projetos andarem, principalmente os fora do caminho espiritual, você provavelmente é um escolhido. Por quê? Porque a vida está minando aquela possibilidade para que você seja forçado a entrar naquele caminho, só sobre aquele caminho. Se você tem muita dificuldade de se relacionar e você sente como se alguma coisa estivesse impedindo você de conhecer certas pessoas, que você, no fundo do teu coração ali, você tem certeza que aquilo ali daria super certo, você não sabe por que aquilo não encaixa, você pode ser um escolhido. Bem ou mal, a espiritualidade, ela de alguma forma, ela tá te privando de se machucar ou de se prejudicar, às vezes por definitivo numa vida, às vezes numa violência, alguma coisa assim, para você não ser perdido ali. E aí tem que refazer todo um processo para tentar ver se você consegue fazer a passagem, entendeu? Aqui. Você também vai ver muitas questões você está sendo ajudado. Porque apesar dos problemas e das dificuldades, o espiritual, esse escolhido, ele também tem muitas bênçãos. Tem tudo um lado A e lado B, né? E nesse sentido, a gente tem essas questões das privações, mas muitas das privações, se fossem vistas com o olhar do homem natural, a vida está contra mim. A vida está contra mim. Mas se você for olhar pelo olhar espiritual, a vida está a favor de mim, do meu caminho. Eu é que estou seduzido, encantado pela vida natural e eu quero ter ela de qualquer jeito. O escolhido não vai ter a mesma vida. O ser humano natural, simples assim. Pergunta a qualquer pessoa que trabalha com espiritualidade, pergunta se ela tem uma vida normal, convencional. Ela não vai ter. É impossível que ela consiga manter aquilo ali com normalidade. Porque ela vai ver interferências de todas as formas. Não estou dizendo que ela só não vai ser feliz, é uma grande diferença. A felicidade de uma vida convencional. Você vai ter suas paranormalidades. É impossível que você não tenha alguma coisa que realmente vai mexer com a tua cabeça ali. Você vai ficar muito estressado, você vai ficar muito indignado muitas vezes, mas quando você compreende de uma maneira elevada que a tua vida não é igual daquele natural, você começa a se conformar com aquilo ali e dedicar seu ser inteiro àquela experiência, porque aí você entende, se eu ficar lutando com isso, tentando ver aquilo ali, eu vou perder o tempo que eu tenho, porque independente se eu sou natural ou espiritual, eu tenho tempo aqui embaixo, então assim, eu não posso ignorar esse fato, ninguém vai prolongar a minha vida aqui, eu tenho um prazo, não sei quanto tempo é. Então, se eu não aproveitar, eu posso, nessa luta para tentar viver igual o cara lá, eu tô perdendo tudo que eu poderia criar aqui de incrível. Você começa a olhar isso para um patamar mais elevado, aí você começa a entender. Então, como você sabe que você é o escolhido? Da sua vida, ele é diferente. Os caminhos, depois que você desperta, principalmente, você começa a ver que é muito diferente da maioria das pessoas. Você percebe o quanto que você é ajudado. Às vezes, a pessoa passou por um parto muito difícil e ela sempre está ajudada. Ela pode ser uma pessoa que quase não fica doente. Ela pode ser uma pessoa que nunca quebrou nada. Não estou dizendo que são todos, mas pode ser que você dificilmente se machuque. Eu estava analisando isso outro dia, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca quebrei nada. A cicatrização do meu corpo tem uma velocidade absurda, que a gente sempre falou assim, quantas vezes já derrubaram água fervendo, assim, às vezes num acidente, assim, nas minhas mãos, e na época eu trabalhava com um bolo, né, ainda não tinha acontecido essa transição completa, eu era uma confeiteira, eu precisava das mãos para trabalhar, então às vezes num acidente a água fervendo caía inteira na minha mão, aquele desespero, como é que eu vou trabalhar? Não dava uma bolha. Sabe, aquela coisa, não acontecia nada, assim, a minha mão, na hora dava aquele susto, aquele desespero, de repente olhar, minha mão tava vermelha, voltava ao normal, acabou. Não sentia absolutamente nada. Muito difícil você ficar doente, ou quando você fica, você tem uma recuperação muito boa. Você sente que tem alguma coisa sempre tentando se comunicar com você. Você sente que tem sempre alguma coisa tentando te ajudar. Você não tem aquela sensação de estar sozinho. Porque muita gente fala assim, não, o despertar ele é solitário. Quando você é o escolhido, você é uma pessoa solitária. Sim, no início você vai sentir isso. Eu também estava sentindo dessa forma, eu sou muito sozinha. Mas aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha. Essa sensação de sozinho de pessoas.
mais de energia, se você prestar atenção, você nunca tá sozinho. Você pode estar no banheiro, você pode estar fazendo o que você quiser. Você vai sentir que tem alguma coisa ali. Você não consegue estar sem estar com algo em volta. Quando você vai nos lugares, né, você consegue perceber que as pessoas estão sempre vindo em cima de você, pessoas que precisam de ajuda, né? Você chama atenção, dificilmente você não é notado num lugar, né? Às vezes você atrai muito problema na rua, por quê? Porque você tem uma energia muito elevada, então aquilo causa incômodo nas pessoas, aí provavelmente alguém esbarra você, já é uma confusão, ou então discussão ali por causa de alguma coisa, ou alguém tem um monte de... tá uma multidão, tem alguém principalmente negativo ali, que vai te ver, e ele vai em cima de você, então você tem que ter um alerta mais, né, mais ligado. Por quê? Porque aquela energia tá vibrando, né? Imagina, você tá no escuro, né? Tá cheio de gente, aí aquela energia, vibração super baixa em certos ambientes, e aí você tá ali no meio, aquela energia forte pra caramba. O mal já te viu. Não tenha dúvida que você vai perceber em todos os lugares. E o mal, quando eu digo, não tá em umas pessoas específicas, tá em pessoas de baixa frequência. E aí, esse mal é uma energia que fica rondando. Aí, quando ela acha essa pessoa de baixa frequência, que assim, é perfeita para te causar um problema, ela vai entrar ali. E aí, ela vai vir em cima de você para criar alguma situação que tente baixar essa sua energia. Porque entrar num baixa frequência é mole. Entrar em você com a baixa frequência é fazer um estrago gigantesco. Então, assim, entende? Imagina que você é um robôzão, um megazord, muito mais forte, muito mais potente, com muito mais possibilidades de ação do que alguns que facilmente se manipulam, né? E você tá ali, né, sendo atacado. É muito fácil baixar a sua frequência para poder entrar, né? Porque aí ele vai pegar e vai começar a criar inseguranças, incertezas na sua cabeça, vai tomar conta do sistema. Então, sabe, um vírus, igual uma doença ali, entendeu? Então, você tem que prestar muita atenção nisso também. Você percebe esses acontecimentos quando você tá na rua, quando você tá com as pessoas, que tem alguma coisa estranha, entendeu? Quando você chama muita atenção, você não consegue passar despercebido nas coisas. Tá sempre vindo pessoas na sua vida doentes, sofrendo, sabe? Vários desafios assim, onde as pessoas parece que precisam de cura, entendeu? Precisam de alguém pra curar elas, pra acolher, pra ouvir. E aí depois elas vão embora da sua vida e você pensa assim, nossa, eu fui abandonado, meu Deus do céu, nossa, minha vida é muito cruel. Mas assim, eu fiz até uma análise com uma consulente minha que ela veio muito sofrida com essa realidade. Eu mostrei pra ela como que funciona. Você tem energia de cura. Todos nós temos. Aí você assim, alguns médios de cura. Praticamente todo mundo é médium de cura. Porque, independente da ação que você tem com mediunidade, você veio causar uma cura em alguma coisa. Então, assim, de fato, acho que todos nós temos isso. E quando a gente entende que a pessoa vem, extrai o que ela precisa e vai embora e eu fico mal, eu não entendi qual é o meu papel ali. Ele tem a falta, eu tenho a abundância. O que ele vem e tira de mim, eu penso que fui roubado, ele levou uma coisa que eu sou uma fonte inesgotável. Isso é ser um escolhido. Para a maioria, eles têm recursos limitados. Você é inesgotável de energia. Consciente disso, você se mantém cada vez mais forte. E quando as pessoas passarem pela sua vida e você for ajudando, você não vai sentir que você está sendo assaltado, entendeu? Você não vai sentir que está sendo roubado. Você começa a se conformar mais com essa realidade e entender o seu papel. Saber que é um escolhido também tem os seus contras no sentido de você ter que aprender a lidar com a experiência diferente da realidade da maioria. Porque a gente tem vontade de ter vários outros prazeres, outras atividades, e eu tenho na minha mente que é muito difícil que certas atividades façam parte do seu cotidiano quando você está desperto e quando você entende o que é ser um escolhido. Realmente, a gente não vai poder ter muitos amigos, porque dentro de muitas amizades podem acontecer de chegar alguma pessoa ali muito maliciosa e ela pode minar completamente a tua missão aqui embaixo. Certos relacionamentos você não vai poder ter, não dá pra confiar em todo mundo. Você tem que aprender a desenvolver a sua mediunidade de qualquer forma. Você tem que aprender a se proteger energeticamente.
Você tem que ter discernimento, você tem que ter humildade, você tem que ter sabedoria, você tem que ter um monte de recursos para você conseguir estar em equilíbrio aqui embaixo. E a maioria desses que eu falei, que são básicos, eles são muito mais difíceis, porque a gente tem o ego, tem as pessoas, tem a realidade que a gente está vivendo, tem a ostentação daquela vida das outras pessoas que a gente fica, né, prestando atenção, pô, seria interessante poder viver isso, mas não vai ser assim. Você vai saber que é um escolhido quando você vê que a vida ela é diferente das dos demais. Em um determinado momento, você descobre também que você despertou, aí passa por todo aquele processo. Você vai começar a se conectar com um monte de gente diferente. Você vai ver que aquele ambiente familiar já não funciona. Aqueles relacionamentos já não estão funcionando direito. Até a sua relação com seus filhos vai ficar estranha. Amigos, começar a ver que aquilo ali tem alguma coisa. E aí aparece uma pessoa diferente. Aí outras pessoas você se sente melhor estando com elas. E aí você começa a ver que aquelas pessoas têm os mesmos interesses. Essa busca por assuntos ufológicos, espirituais, mediúnicos, entidades, divindades, Deus, o propósito, a missão, o espaço, as estrelas. Você olha para cima, sente aquela vontade, você encosta o pé no mar, você sente que tem alguma coisa ali, você consegue perceber as presenças das pessoas, as presenças das forças espirituais, você consegue ouvi-los aqui dentro, você consegue senti-los aqui dentro, você consegue perceber a semelhança entre você e essas forças. Você começa a... Ao invés de... tem gente que pensa que quando vem isso, a gente começa a ter, é mais resposta, mas na verdade vem mais questionamentos, e você começa a ficar aberto a isso, porque antes a gente começa a se questionar e uma resposta só basta. Mas não, quando você é um escolhido, você desperta e você, a cada resposta que você tem, vem mais 10 perguntas, e às vezes aquelas respostas que você recebeu, aí você questiona de novo, você está sempre aberto a saber mais, porque cada hora você descobre uma coisa, você tem acesso a informações privilegiadas, você é privilegiado. Talvez você não seja privilegiado em acontecimentos que geralmente privilegiam a maioria, mas você tem privilégios que aqueles não vão ter. Digamos que talvez você não tenha, vou dar um exemplo assim, você não tenha muito recurso financeiro. Você veio para cá e por alguma razão a sua realidade ela não é de recursos financeiros muito abundantes. Mas você tem muita saúde, não fica doente de jeito nenhum. Às vezes, pelo fato de você não ficar doente, é para que você não tenha muito custo com isso, porque você não tem condições, e que saúde é tudo que a gente precisa aqui embaixo para poder cumprir com as nossas obrigações. Principalmente quando você está desperto, a consciência sabe que nada te separa daquilo que você precisa. Então, se até mesmo com relação ao dinheiro, se eu tenho uma vida financeira que não é nenhuma riqueza, mas eu tenho ali uma necessidade específica, o dinheiro ele vai aparecer de alguma forma, porque eles vão dar um jeito, e isso surge. Você faz movimentos que ele vai aparecer. E aí aquela pessoa, a gente compara, né? Eu tenho uma realidade que eu não sou privilegiado no dinheiro, mas o cara ali do lado, ele é privilegiado no dinheiro. Eu tenho o privilégio da saúde, o cara não tem. O cara tem muito dinheiro, ele pode querer comprar um corpo para trocar tudo, não vai funcionar. Pode ser que o escolhido não entenda, mas é aquela pessoa que quando você tá aqui, se cair uma bomba, pode estourar todo mundo em volta, mas não vai vir um filete de uma faísca em você. Então, assim, descobrir que se você é um escolhido ou não está muito característico na realidade que você vive, nos acontecimentos que rodeiam a sua realidade, que rodeiam você, os pensamentos que você tem. É você analisar ali que em um determinado momento da tua vida você sente vontade de se envolver com espiritualidade, ou você já nasce com isso. Geralmente são pessoas que já têm as memórias das vidas passadas, que têm uma infância muito diferente. Já vê até uma certa hostilidade das pessoas com você mesmo sendo criança, porque o inimigo, ele sabe já que você é aquela sementinha, então ele de alguma maneira, ele já vai jogando aquele veneno ali nas pessoas ao redor para que você se sinta cada vez mais incapaz, incompetente, não suficiente, e a confiança ela se vá, né? Ele tenta destruir já desde o início. Às vezes, desde a tentativa de nascer, a gente já tem os prejuízos, né? Se você é um escolhido e tem uma lua em escorpião, por exemplo, o seu nascimento provavelmente é um nascimento bem conturbado, né? Que no caminho para vir para cá foi difícil. Então, a gente sabe que tem alguma coisa ali já
desde sempre, tentando impedir você de vir. E é de fato, gente, uma situação que a gente olha assim de fora e a gente fala, não é igual ao ser humano natural. Tem gente que vem com vidas e fala assim, cara, que eles não tiveram feito nenhum, marco nenhum ali. Então, essa é a vivência, não é uma culpa, não é um problema também, mas o ser humano natural ele vem viver a normalidade da existência humana. O ser humano espiritual, ele veio para ajudar a evoluir o ser humano natural, então ele tem recursos diferentes. E cabe a nós conseguir separar isso em um determinado momento da vida, porque lutar contra você não consegue, né? Então, respondendo-se de maneira definitiva, como saber se eu sou escolhido? Você vai analisar a sua vida desde o teu nascimento. Se você encontra muito contato que você não consegue explicar, você vê muita coisa paranormal ou situações mediúnicas que você não consegue explicar, se você tem uma sensação de que você não é daqui, acredite, não é todo mundo que tem essa sensação. O ser humano natural, ele se sente naturalmente humano. Tanto que se sente o filho único do universo. Então, assim, tu vê como que isso é uma realidade. Você vai encontrar pessoas que têm certeza que não existe nada lá fora. Que só existe a gente. Que Deus, Jesus, foi muito generoso em só dar a raça humana para esse universo. Elas estão dentro de uma caixa, mas é uma caixa que pertence a elas. E que não tem nada de errado. É como elas têm que ver a vida mesmo. E o choque coletivo, quando ele ocorre, é porque aquela evolução não está funcionando. Ele não está conseguindo chegar no ponto de consciência, onde ele começa a questionar o sistema como foi apresentado. Já o desperto, ele questiona desde sempre, mas, por exemplo, as figuras femininas, né, a gente tem muito na história da gente ser tolhida demais. Então, as mulheres, principalmente, elas chegam num determinado ponto, aquelas que se entendem as escolhidas nesse processo espiritual, por que eu tenho que fazer certa coisa? Por que eu tenho que servir desse jeito? Por que eu sou só uma máquina de fazer bebê? Por que eu sou só isso? Você começa a se questionar, tem alguma coisa a mais. Nem sempre o que está aqui dentro é uma vibração feminina. A gente tem as duas polaridades, mas sendo um desperto, sendo escolhido, nem sempre o que está aqui vai ter aqueles mesmos anseios. Então ele não vai entender por que eu tenho que agir dessa forma. Porque eu tenho que dar continuidade ao ciclo, mas nem todo mundo vai dar essa continuidade ao ciclo dessa forma padrão. Tem outras formas, então os questionamentos eles são assim, diários, né? Por minuto, por segundo de existência. A figura feminina, quando ela descobre essa coisa do escolhido, ela descobre mais a questão da magia. O feminino tem uma magia muito poderosa, tem uma questão de cura também muito profunda, tem uma conexão com todas as figuras femininas desse mundo, né? Parece que um fio umbilical une todas nós aqui. Então a gente sabe, né, que a gente tem uma coisa do materno, mas isso não quer dizer que todas serão mães. Então, assim, o sistema opera que todas têm que ser mães. Mas então por que umas não conseguem? Entendeu? Mas porque Deus quis assim? Não, porque isso não é um padrão, isso é uma ideia colocada na sociedade que a gente vê. Claro que eu não tinha que problema, senão a espécie acaba, mas então por que uns não poderiam ter? Entende? Por que tem tanta criança para adoção? Porque, gente, é um sistema que opera ali, entendeu? Então, a Matrix, ela ajuda o escolhido a entender que tem um sistema operando. E aí, quando ele percebe aquele sistema operando, ele começa a se questionar. Se você é uma pessoa que chegou no momento que você está se questionando e o antigo não está funcionando na sua vida, você é um escolhido. Por quê? Porque o humano ele não vai questionar o sistema. Ele não vai questionar o sistema. Se ele questionar, aí sim ele está evoluindo. Mas o padrão é não questionar. É a vida que vai evoluindo e aí ele vai, sem perceber, acompanhando a evolução, igual um bonequinho, entendeu? Mas a gente vem para criar as situações para que aquele ser, ele comece a ver a evolução acontecendo, entendeu? E preserve a evolução dele, porque ele não tem culpa de nada que está acontecendo, ele não está errado em viver daquele jeito, ele está vivendo a natureza dele. Igual quando você tem os animais, né? Você vai ensinar para o animal assim, olha, você não pode matar o outro. Cara, ele é um animal, ele tem que sobreviver, ele tem que comer um outro, é uma cadeia que funciona. Você vai chegar para o ser humano e vai falar assim, olha, não dá pra... Ele vai ter que entender o sistema operando ali através dos acontecimentos. Você não pode dizer para ele, essa é a natureza dele, não é a realidade que você vai viver. Então, sabendo disso, você já está entendendo que você está num sistema separado do ser humano natural, mas que não te dá uma sensação de ser melhor do que ele, dá uma sensação de você ter responsabilidade a mais com ele e com o sistema que opera.
e saber qual é a sua responsabilidade na hora de agir conforme as situações que se apresentam. Você tem muito mais força, você tem mediunidade, você tem uma visão expandida, você tem um poder de cura, você tem um monte de coisa que esse natural até tem também, mas ele nem sabe porque o sistema está operando ali numa maneira também. Isso é um ponto que eu acho que é interessante colocar aqui também, porque a gente pensa assim, o ser humano natural, então ele não tem recurso nenhum, não é isso. Aqui tem um sistema, a gente sabe que é a matriz, é um outro vídeo que a gente vai falar. Então, assim, esse sistema, ele pegou esse ser humano natural também e deu uma estragada nele. Então, você está lidando com um ser que, além dele não ter muitos recursos ativos, ele está estragado. Então, assim, ele tá cheio de defeitos. Não são todos, mas muitos. E a gente tá numa era onde realmente está piorando as coisas. Por isso que a gente está nessa transição. É para que se perca essa espécie, mas ela não vai ser perdida. Porque há muito serviço espiritual sendo feito na Terra. E os escolhidos, na sua maioria, já estão despertos. E aquele que ainda não está exercendo algum serviço espiritual é aquele que está negando o seu caminho. Esse que está negando o seu caminho não consegue ter nada. Não consegue ter nada. Aquele ali, ele está realmente entalado. E aí é o que eu falei no início. Quando você é um escolhido, você tem muitas paradas tentando travar o teu caminho. Você quer, às vezes, eu quero continuar na carreira de advogado, eu quero continuar sendo engenheiro, eu quero continuar sendo médico, mas aí você vê que tem alguma coisa ali que está te obrigando a ir para outro caminho. Você não consegue mais exercer aquela função da ansiedade, da depressão, daquele desespero. Você não consegue, você se sente incapaz. Mas aí o que o universo está falando? Seu caminho não é aqui, seu caminho é para cá. Aqui é o natural, vem para cá. E aí você começa a ver que você tem outra coisa para se desenvolver. Quando você começa a mexer nos caminhos espirituais, você se conforma, você não passa mais a ficar, ai, por que eu tô fazendo isso? Ai, que eu não sei o que. Você vai questionar várias vezes, não vou dizer que não, porque realmente a gente fica de vez em quando. Eu paro aqui e fico assim, isso aqui tá de sacanagem. Eu fico sempre me questionando muito, mas quando você meio que aceita isso, quando você cai no processo de aceitação e você vai assim mesmo, a coisa meio que começa a andar. Então você começa a ver que aquele trabalho pode ser diferente da carreira, mas ele vai te dar sustento. Você começa a ver, às vezes, não tem mais falta, né? A saúde está boa. Você se sente mais forte, mais confiante. Você sente que está protegido. Você começa a contar com alguém como se você tivesse um parceiro ali, um comparsa ali. Mesmo que ele não seja em carne física. Você começa a entender que aquele ser está ali. Você começa a criar um vínculo de confiança tão grande que você anda na rua, você não tem mais medo, porque ele está ali. Você sabe que eles estão ali. Você começa a ter uma comunicação, uma conexão mental com essas forças tão poderosas que mesmo que você não veja ela, você se conecta mais forte com elas do que com qualquer pessoa que você veja no caminho. Qualquer coisa física aqui. Então, vai acontecer alguma coisa com você, tem um perigo no caminho, alguma coisa te avisa. Você já sabe. Você começa a construir uma intimidade com esse mundo sutil, com esse mundo espiritual tão poderoso que você começa a ver que realmente você é diferente. E ser escolhido é uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, Sol em Leão, uma pessoa cheia de egos a serem quebrados, a serem destruídos, cheia de arrogância, cheia de orgulho, e que fez muitas escolhas de que hoje eu tô tomando uma lavada, uma coça, entendeu? Porque eu tenho que aprender, eu tenho que crescer. No meio de tudo isso, eu vivi uma vida humana, assim como todas as pessoas que se sentem escolhidos para fazer um trabalho espiritual no mundo, né? E quando a gente fala escolhido, a gente tem aquela coisa, a prepotência, achar que aquilo ali é ser escolhido, às vezes é o fardo. Não é o privilégio, não é a lindeza, não, é o fardo. Você vai ter os privilégios, mas é um fardo gigante. Não me coloca melhor do que ninguém, pelo contrário, me coloca cheio de responsabilidade, que tem hora que eu não queria ter, que cuidar de um monte de coisa, fazer, não quero viver uma vida normal, quero dormir, você não consegue dormir. Mas Então, quando a gente entende, eu tenho mais responsabilidade, eu não sou melhor do que eles. Eu tenho mais responsabilidade. A sensação de ser um escolhido é quando a vida de repente te mostra essa realidade. Você abre o olho aqui dentro desse corpo e você vê que a vida não era bem assim, parece que você acordou de um sonho. E aí você olha, eu tenho filhos, moro numa casa tal, aí você começa a ver, ai meu Deus do céu, lembrar da tua missão, aí ver onde que você chegou, aí você vê que tá tudo errado, tem que voltar atrás, refazer todo o caminho, abrir mão da profissão, passar dificuldade, aí gera aquele pânico, aquele desespero. Você despertou e você provavelmente é escolhido. O ser humano natural não desperta. Isso não é um processo que ocorre com ele. Isso é um processo espiritual. Não tem como acontecer com um corpo que não comporta dessa forma
não é biologicamente, espiritualmente. Eu vou criar um termo aí, porque não tem como explicar isso, porque é um termo científico que não existe, né, gente? Não tem estudos ainda liberados sobre isso, mas tem corpos diferentes. Tem muita modificação genética que o ser humano vem sendo colocado ao longo dos tempos, né? Então, enfim, o ser humano espiritual ele é diferente. Ele comporta uma alma, é igual uma parada lá que um hospedeiro, tem uma parada ali dentro, entendeu? Então a gente precisa entender que, para você entender se você é um escolhido ou não, você vai olhar a fazer uma análise profunda sobre a sua vida. Tem todos esses aspectos, e quando você compreende todos esses aspectos, você entende que você não vai ter a vida igual a deles. Não se compare, não perca tempo. Busque a aceitação, saia do estado de negação o mais rápido que você puder e faça movimentos. Porque se você não fizer esses movimentos, a sua vida vai começar a estagnar. A cobrança ela é muito grande. Não pensa que ser um escolhido te dá qualquer poder e que você seja melhor do que o outro. Você vai ser muito cobrado. Vão ter muitos momentos que a pressão vai ser tão grande que talvez você não aguente. Você vai sentir em vários momentos que você não vai aguentar. Mas eles sempre vão dar um motivo, uma situação, um sinal para que você simplesmente continue. E falando em sinais também, como saber se eu sou escolhido? A sua vida ela é repleta de sinais, sincronicidades e situações que você não consegue explicar. Essa eu vou colocar como a parte 1, porque pode ser que eu ainda consiga pegar, né? Porque eu não usei nenhuma cola, eu só escrevi o papel aqui como se eu escolhi. Eu posso conseguir pegar nos meus papéis assim, mais informações que eu anoto, que podem trazer um segundo vídeo sobre isso também, pra gente entender mais, porque isso aqui é uma versão básica. Se você for ver em detalhes, tem muita coisa, né, gente? Por trás de ser um escolhido, né, a gente também tem uma experiência que eu vou deixar aqui só assim, uma palhinha para vocês, que às vezes você veio sendo escolhido, você está dentro de um corpo humano numa missão. A minha missão ali é trabalhar a cura e não sei o que, não sei o que lá. Eu tô acoplado lá no meu lugar lá na nave e eu tô operando na Terra. E aí, tipo, no meio da minha missão, lá em cima eu também tenho amores, tenho uma família, tenho um monte de coisa, eu tenho uma vida. E eu tô nessa missão. Só que aí, tipo assim, eu encontro uma pessoa que ela, dentro dela, tá uma pessoa que é o que eu amo, né? A minha alma gêmea, uma energia. E aí, tipo assim, a minha missão tá aqui. Aí aquela pessoa tá em missão também, encontro com ela. Essa experiência já foi contada. Eu vou contar num vídeo melhor pra vocês. E aí, essa situação começa a me chamar muita atenção, porque eu amo muito aquilo ali. Uma parte de mim, uma coisa tá me levando lá e a gente pensa assim, é uma conexão de almas gêmeas. Mas eu tenho uma missão, então aquela coisa de você. E aí fica o desespero, não posso me distrair, eu estou em missão e eu preciso estar com aquela pessoa. A minha mente não consegue separar que eu estou trabalhando e que aquele amor tá ali. Eu quero viver aquele amor. Pode ser que em muitas situações até as pessoas consigam se unir, mas na maioria a gente já sabe como é que acaba, né? Eu vou falar talvez sobre isso no outro vídeo, vou colocar, né, na próxima votação no final de semana que vem, pra gente conversar sobre esses aspectos. Bom, eu espero que de alguma maneira vocês peguem essas informações que a gente conversou aqui e coloquem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se fez sentido para vocês, se vocês se sentem assim, se vocês se perdem nos sonhos lúcidos, se vocês também têm vários acessos, se vocês conseguem se desdobrar, fazer várias viagens astrais, se vocês têm esses contatos desde sempre e que para muitos até no início pode ser assustador, mas depois você se acostuma. Depois vocês me contam se vocês conseguem entender se são escolhidos ou não. E lembrando, reforçando, isso não quer dizer que nós somos mais importantes que ninguém. Nós somos responsáveis, né, pela evolução desse ser tão precioso, tão sagrado, né? Isso é que a gente tem que entender. Ele é mais importante do que nós. Eles são mais importantes do que nós. Nós estamos aqui para auxiliar. Por que a gente vê tantos líderes, né, que se perdem, querem mandar e conseguem comandar muitos? Com aquele instinto de liderança do ser espiritual, que ele se perde. E a gente sempre tem a luz e a sombra, infelizmente, ou felizmente, porque o equilíbrio cósmico tem que acontecer, eles estão sempre operando. Então, se a gente não se perde, a gente continua fazendo um trabalho lindo. E o pagamento, acreditem, não vem na terra. Ele vem no descanso. Ele vem no descanso. Quando você terminou o seu trabalho, quando você descansa, é lá que a gente recebe um pagamento. Uma recompensa. Ao longo da vida você vai receber vários momentos incríveis. Mas lá em cima,
é uma coisa ou lá em cima ou lá embaixo, nas águas, não sei, depende muito, são tantas possibilidades, não sei de onde você vem, então você vai receber, mas é sempre no final. E eu acho que isso é o mais importante. Depois vocês me contem nos comentários o que vocês acharam sobre essa grande história de como saber se você é um escolhido, né? Se você é um escolhido, vamos ver se conecta com a energia de vocês. Me deem dicas, temas que a gente pode trazer para cá. Essa é a minha visão e tudo que eu relatei, tudo que eu consegui passar aqui para vocês são coisas que eu documento através da minha experiência e das minhas canalizações. São experiências muito individuais que eu vou percebendo e conforme eu vou atendendo as pessoas, eu vou documentando, eu vou anotando, eu vou armazenando as informações para ver e fazer comparações para entender o que é aquele caminho, o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu sou um pesquisador espiritual. Eu espero que de alguma maneira essas informações possam ajudar muitos de vocês. Muita gratidão a todos, um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!